Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Atos capítulo 13, mais uma vez, leremos novamente apenas os 2 primeiros versículos e o subtema continua. O título da série, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. O subtema tem sido Antioquias fortalecidas, Macedônias atendidas. Antioquias fortalecidas, missionários, Macedônias atendidas, missionários nos campos plantando igrejas, é assim. Iniciamos há 8 dias essa exposição com esse subtema. Antioquias fortalecidas, Macedônias atendidas. Ok? E aí, mais uma vez, esses 2 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Eu vou ler na Almeida atualizada, que está ali projetada, é leitura pública. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí agora, em seguida, os nomes. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra dos que eu tenho, aqui os tenho chamado. Só até aí mesmo. Há 8 dias demos ênfase à primeira parte, Antioquias fortalecidas. E relembramos, mostramos um pouquinho de fato, que a igreja de Antioquia, de fato, estava fortalecida e continuava se fortalecendo. Antioquia estava fortalecida e ela continuava se fortalecendo. Por isso que afirmamos Antioquia fortalecidas, Macedônias atendidas. Agora, só para dar um pouquinho mais de tempero, o que nós encontramos na igreja de Antioquia que nos leva a afirmar que era uma igreja forte, uma igreja fortalecida. Tem aqui, guerreirão, obrigado. Obrigadão, diácono amado. O que nós encontramos na igreja de Antioquia, explicitamente ou implicitamente, que nos leva a afirmar que de fato era uma igreja forte. Isso a partir do capítulo 11, voltando um pouquinho novamente. Eu pergunto, lendo o capítulo 11, os capítulos do 11 ao 13, claro que há aí um intervalozinho. Nós encontramos lá evangelismo bíblico, nós encontramos a igreja praticando evangelização, uma evangelização bíblica. Encontramos ou não? Encontramos. A igreja praticando uma evangelização bíblica. Volte um pouquinho rapidamente para o capítulo 11. Ela já nasce assim. Ela já nasce como fruto de evangelização bíblica. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, por favor. A partir do versículo 19. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, fazendo o que, gente? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Evangelização bíblica. O resultado, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Volte um pouquinho aí, o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Pode deixar aí nesse capítulo, preciosos. Evangelização bíblica. Evangelização bíblica. Agora, adiante comigo aí, por favor, no mesmo capítulo, versículo 25.
Aliás, perdão, o 23. Barnabé agora se encontra lá. O pastor da igreja é Barnabé. Ele se encontra lá. E agora, observe o que é que Lucas narra sobre isso. Todos juntos. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Todos juntos agora. E muita gente se uniu ao Senhor. Sinônimo, e muita gente se converteu. E gente continuou se convertendo. E gente continuou sendo encontrada, salva. Agora, para isso, a igreja continuou evangelizando. Não foi uma mágica, não. Quando diz muitos se uniu ao Senhor, é porque a igreja continuou evangelizando, praticando evangelização bíblica. A igreja de Antioquia tinha um discipulado bíblico contínuo. Lendo o texto, você encontra a igreja praticando um discipulado bíblico contínuo. Tem ou não? Tem. O 25 agora. Você tem a igreja praticando evangelização bíblica contínua. Você encontra a igreja também praticando discipulado bíblico contínuo. O discipulado bíblico não é um programa da igreja. É a filosofia de vida da igreja. É o dia a dia da igreja. Discipulado bíblico é tudo que a igreja faz. Vamos lá. Ele percebeu que a igreja cresceu, precisava de um colega para ajudá-lo. Foi ao encontro de Paulo. Vamos lá. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Agora todos juntos. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Isso é maravilhoso, gente. Discipulado bíblico contínuo. Por isso que a igreja era forte. Agora você está bem rápido. Lá tinha pregação e ensino bíblico? Com certeza. Olha os pregadores aí pregando. Com certeza. Lá tinha liderança bíblica? Ora, quando chegou ao conhecimento dos apóstolos, o que estava acontecendo lá, enviaram logo quem? Barnabé. Barnabé percebeu o crescimento vertiginoso. Opa, sozinho eu não consigo. Foi ao encontro de Paulo. Vem cá, Paulo. Lá tinha membresia bíblica? Tinha. Membresia. Essa conversa de Deus não nos chamou para ser membro de igreja. Eu encontro até pastores, homens de Deus, usando essa linguagem. Eu entendo o que eles querem dizer, mas não é bom, não é legal usar essa linguagem. Porque Deus chamou sim você também para ser membro da igreja. Tem um homem de Deus que eu admiro muito. Aqui a colega diz assim: Deus não chamou você para ser membro da igreja, esse discípulo de Cristo. Se eu encontrasse ele por aí, eu diria: homem, eu entendo o que você quer dizer, mas mude isso. Porque também. Agora, se você quer dizer que nem todo membro é um discípulo, aí é verdadeiro. Mas todo discípulo é membro. Porque senão a gente alimenta esse movimento desigrejado, entendeu? Aí eu fico doidinho, porque ele é um homem de Deus, rapaz. Vejam como nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Igreja forte. Lá tinha uma membresia sim, gente. Lá tinha adoração bíblica? Com certeza tinha. Você não vai encontrar explicitamente, mas tinha. Lá tinha comunhão bíblica? Com certeza. Lá tinha oração? Atos 13. Eu vou citar apenas os textos que estão explícitos. Atos 13. A igreja orava? Com certeza. A liderança é um exemplo. Havia, Atos capítulo 13, perdão, foi falha minha de comunicação. Isso.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora observe o 2, o versículo 2. O versículo 2. Isso. Vai chegar lá, a gente chega lá. O 2. Eu sei que não é fácil não, mas tranquilo. Vamos lá, juntos, todos juntos. Lucas narra que a liderança da igreja estava fazendo o quê, gente? Jejuando e orando. Enquanto eu estava lendo esse texto, hoje também, eu estava pensando nos meus pários, nos meus colegas preciosos, que têm orado. Mas precisamos juntos orar mais, guerreiro. Juntos. Orar mais. Nós nos encontramos todo domingo às 17h30. Graças a Deus, o Colégio Pastoral tem sido bastante dinâmico nas decisões, nos trabalhos. Mas nós precisamos orar mais. Agora, o que é que pressupõe isso, Luísa? Se a liderança estava orando, provavelmente a igreja também era uma igreja de oração. 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 Prestação de conta tinha lá na igreja de Antioquia? Tinha. Vocês vão ver lá na frente, depois que Paulo faz a primeira viagem missionária, ele volta e presta contas a quem? Gente, eu estou falando do apóstolo Paulo. Então, olha, esse cristianismo onde as pessoas se autoproclamam líderes e dizem que não tem que prestar conta a ninguém, e cuidado com esse linguajar assim, ó, cuidado. Não estou aqui para servir a pastor, é para servir a Deus, claro e evidente. Mas esse linguajar, ele esconde um coração insubmisso. Sério, gente. Alguns falam com sinceridade, não é por isso. Mas não é uma boa linguagem, não. Porque quem levantou pastores na igreja? Quem concedeu pastores à igreja? O Supremo Pastor da igreja. Quem é o Supremo Pastor da igreja? Então, eu sirvo a Jesus respeitando os meus pastores. Então, cuidado com esse linguajar. Paulo, o apóstolo, voltou para prestar conta à igreja de Antioquia, gente. A igreja tem ordem. A igreja sempre teve ordem. Ordem eclesiástica. Por isso que a igreja era forte. Ela tinha oferta bíblica? Tinha. Vamos ver isso com mais detalhes. Ela tinha os sacramentos, ceia do Senhor e batismo? Tinha. Com certeza. E missão? E aqui, vamos continuar daqui para frente. A igreja de Antioquia praticava missão? Com certeza. Tanto na sua Jerusalém, a própria Antioquia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a gente avança. Antioquia forte, Macedônias atendidas. Gente, volte aí, sonoplastia abençoada. Atos 13. Estão orando e jejuando. Jejuando e orando. O que acontece nesse momento? Isso, parabéns, isso, querida Angélica, parabéns. É a Angélica que está aí, quem mais? Daniel, quem está no meio aí? Oi, Thaís? És tu, Thaís? Eita, que legal, que maravilha. Como é bom. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Agora observem, o Espírito Santo faz surgir uma igreja de Antioquia, fortalece a igreja lá, e agora
fortalecida, ele diz, é daqui. Aqui é plataforma de envio. E eu quero Paulo e Barnabé. Entende, gente? Uma Antioquia fortalecida, Macedônias atendidas. Vejam aí. Observem. Nós presumimos que está muito óbvio isso aí. Mas observe cada detalhezinho desse texto. O Espírito Santo disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que aqui os tenho chamado. Uma Antioquia fortalecida. É uma Antioquia que entende, que compreende que o ministro primeiro dela é o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, meus irmãos. E aqui vai conjectura. Conjectura sem ferir o texto. O que é uma conjectura? É você supor algo. É você imaginar que estava acontecendo algo ali. É você imaginar o que eles estavam falando. Isso é uma conjectura, sem ferir o texto. Eu imagino que a temática da oração deles não era outra não, senão, ó Senhor, usa-nos para fazermos a tua obra. Não tenho dúvida, meu irmão. Usa-nos para pregar o teu evangelho. O resultado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como foi isso aí, não sabemos. Se foi uma voz audível, só diz que ele falou, não é? Ele falou. Separai-me agora. Agora, ele fez isso na igreja, usando a igreja. Gente, vejam a importância, Ives, querida Esther. Vejam a importância da igreja local. Vejam a importância. Vejam a importância da liderança na igreja. Gente, tem coisa que o Senhor faz que ele ensina dando exemplo. Ele fala para a liderança, separai-me Paulo e Barnabé. Dá para perceber isso, gente? A liderança está orando, ele diz, separai-me Paulo e Barnabé. Agora, sabe o que nos impressiona? Os primeiros líderes da igreja, os homens de peso, digamos assim, são esses dois homens que o Espírito Santo diz, são eles que vão. O que nós diríamos, hein? Não, peraí, Senhor. Soberano Espírito Santo. Não, tudo bem, beleza, mas Barnabé? Barnabé? Não, Senhor. Envia Lúcio de Cirene, não é? Envia Simeão, mas Barnabé e Paulo. Queridos, isso tem uma lição tão grande para a gente aí. Uma Antioquia fortalecida, Macedônia atendida, sabe o que significa também? Não se aplica só ao envio dos líderes, não. A igreja não pode reter a bênção. Deus abençoa a igreja para que essa bênção chegue a outros lugares. A igreja não foi chamada para reter a bênção, não. A igreja não foi chamada para reter as bênçãos só com ela, não. Sejam líderes, seja verba, seja o que for. Ele abençoa a igreja para que ela possa abençoar. Antioquia, ela abençoa os campos, oferecendo missionários. Ela abençoa os campos com sustento. Ela abençoa os campos, orando pelos campos. Antioquia entra em cena. Jerusalém, igreja forte. Aí surge Antioquia como força missionária. Veja que coisa boa, gente. Veja essa corrida de bastão. Aí a continuação do texto, versículo 3, diz assim, o 4. Aliás, o 3, não é?
Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Eu me preocupo muito quando eu encontro algum servo de Deus que pertencem às instituições para-eclesiásticas. As instituições para-eclesiásticas têm o seu lugar. São aquelas instituições que trabalham lado a lado com a igreja, paralelo à igreja, com o objetivo de ajudar a igreja. Então, elas têm o seu lugar. Seja uma agência missionária, seja um seminário, seja uma ONG, não é? Mas eu me preocupo quando eu encontro alguns desses que estão na liderança dessas agências e eu faço a seguinte pergunta: tu congregas em qual igreja? Tu és membro em qual igreja? E a pessoa diz: não, eu não congrego, eu me preocupo. E são pessoas sérias, são pessoas de Deus. Aí eu fico esperando a oportunidade para não constrangê-lo, mas chamá-lo à parte e dizer: opa, tem algo errado aí. Tem que fazer parte de uma igreja local, ainda que você não congregue nela, porque o trabalho que você faz não dá mesmo. Mas tem que estar debaixo da liderança da igreja local. Vocês estão me entendendo, guerreiro? Não sou eu que estou inventando, não é bíblico isso. Tem que estar debaixo da liderança de uma igreja. E aqui eu me encontro com pessoas assim, pastores, congregam em qual igreja? Não, Não, meu irmão, se eu tiver a oportunidade eu falo: ô guerreirão, procura uma igreja, vai congregar. Se lá a igreja te enviar para plantar outra igreja, amém, mas procura uma igreja. Ah, mas eu estou aqui num trabalho aqui, procura uma igreja para abraçar esse trabalho aí. A Macedônia não foi atendida por cristãos isolados, não. A Macedônia não foi atendida por alguém que se autoproclamou apóstolo, não. A Macedônia não foi atendida por alguém que se autoproclamou líder, não. A Macedônia foi atendida por um homem que estava numa igreja de Antioquia. E foi o Espírito Santo que separou aqueles homens e os enviou. Ah, pastor, mas é porque às vezes encontramos pastores centralizadores, às vezes colocam obstáculo para fazer a obra. Então, e fora o próprio, se é isso mesmo, eu não sei qual é o conceito de centralizador que você tem, ou de obstáculos que você tem, porque muitas vezes é mais questão de prudência da liderança da igreja. Até porque no caso da igreja presbiteriana não é o pastor que envia, é o colégio pastoral. Não é? O pastor tem o dever docente de orientar, é por aqui, a Bíblia diz isso. Você se enxerga como missionário mesmo? Então, no caso de uma igreja local aqui, mandar um missionário, tem que passar pelo colégio pastoral. Mas vamos lá, que alguém diga isso. Mas você não corrige um pecado cometendo outro. Ah, porque o pastor, por onde você passou, era arbitrário. Você não vai corrigir esse pecado dele agora desobedecendo o atual pastor. Não é? Você não faz isso. Você faz o que é certo. Então, veja, quem atendeu a Macedônia foi um líder ou líderes que estavam sob autoridade. Gente, isso aqui é impressionante. Estou falando de Paulo, o apóstolo. Mas ele estava sob a autoridade de quem? Da igreja de Antioquia. É forte isso, Guilherme? Então, precisamos atender as macedônias, mas a agência que recebeu a autoridade do Senhor para atender as macedônias é a igreja local. E cabe a nós, líderes, cabe a nós, colégio pastoral e toda a igreja, abraçar os pedidos das macedônias. Então, vamos aqui. Versículo 4. A partir daí começam as viagens. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a fazer o que, gente?
anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Aí sim entra a credencial apostólica. Credencial apostólica do apóstolo. Então, o resultado, gente, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Eles não chegaram a Macedônia ainda não, mas estão caminhando para lá. Antioquias fortes, missionária nos campos plantando igrejas e Macedônias atendidas. Antioquias fortes, missionária nos campos plantando igrejas e Macedônias atendidas. Esses homens agora saem, começam a primeira viagem missionária e você encontra eles anunciando o Evangelho. A igreja é plantada pela pregação do Evangelho. A igreja é consolidada pela pregação do Evangelho. A igreja é santificada pela pregação do Evangelho. Ela será levada para a glória pela pregação do Evangelho. Agora, eu sempre toco nesse assunto, gente. Antioquia fortalecida, Macedônia atendida. Agora observe, para as Macedônias serem atendidas, os enviados precisam assumir as suas responsabilidades, né? Eu não encontro Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, diante do primeiro desafio, reclamando porque ninguém mais da igreja lá acompanhou eles. Eu digo isso porque às vezes eu fico meio preocupado às vezes. Parece que, e aqui com muito cuidado, que alguns plantadores, eles querem não plantar a igreja, eles querem fazer um transplante, é plantação para o transplante. É uma linguagem que se usa também em missiologia. O que é uma plantação para o transplante? Isso também tem lugar, mas não é o ordinário. Uma plantação para o transplante é como o colégio, é quando uma igreja, ela pega 100 membros dos seus 500 membros e dizem assim, olha, comece uma igreja ali. Ela já começa logo com 100 membros. Mas isso é o ordinário? Antioquia fez isso? Não. Vocês vão do zero, meu irmão. Primeiro que Antioquia começa do zero. Os irmãozinhos chegaram lá, fugindo da perseguição, e tome evangelho. Queridos, é a promessa do Senhor. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja, eu não sou contra a plantação por transplante, como apoio. Não sou contra. Depois eu vou abordar isso aí lá na frente. Eu estou dizendo que isso não pode ser o ordinário. Porque nem em todo lugar é possível fazer isso. A minha preocupação é que alguns plantadores parece até que você, quer que você entregue que as igrejas ou ajuda de missões, ou um presbitério, ou seja lá quem for, parece que querem que entregue a eles já uma igreja pronta. Aí não é missão, aí não é plantação, meu irmão. Você quer que entregue já uma igreja pronta para você? Por que eu estou falando isso?
Porque, meu irmãozinho, se a igreja aqui, que já é uma igreja consolidada pela bondade de Deus, caminhando aí, já caminhando agora, já botou ela fez uma curva e agora já botou a cara caminhando para 300. Isso não para o nosso engrandecimento, para a glória do Senhor. Ela vai ultrapassar os 300. Logo, logo, para a glória do Senhor. Fortalecido, Antioquia fortalecida. Entende? Se ela tem que sair para evangelizar, ora, muito mais uma igreja em plantação. Aí os plantadores querem ter um comportamento de igreja consolidada hoje, sem ser igreja consolidada. Isso é um erro. Tem que partir para cima, meu irmão. Tem que ir para as casas. Claro, quanto mais apoio para isso, melhor. Se é na mesma cidade tem uma plantação, nós temos que também entender e dar uma força, né, guerreiro? Estou falando isso, não é por conta daqui da nossa região só, não. As nossas andanças por aí, eu me deparo com pastores assim. Em Recife mesmo. Peraí, meu irmão, mas o cara reclamando. Mas está reclamando por quê? Não, mas por quê? Peraí, meu irmão, não estou entendendo. Você está quase pedindo que o pastor da igreja, titular, vá fazer o trabalho que tu deve fazer. Só está faltando isso. Não, me entenda, gente. Há casos e casos. Mas eu já me deparei com um plantador de igrejas que só faltou ele dizer, você está quase pedindo para que você venha para cá e eu vou para o teu lugar. Uma vez eu falei isso lá na Grande Recife. Uma congregação de uma igreja que eu pastoreava. Meu irmão, você está quase pedindo para eu mudar de lugar com você. Porque enviamos você lá para dar uma vida naquela congregação. Camela. E o cara quase que pedindo, então não estou entendendo, meu irmão. Então para que você aqui, né? Se a gente coloca o obreiro lá, e mesmo assim eu tenho que ir, Carlos, todo domingo, tem sentido, está me entendendo, guerreiro? Não tem sentido, meu irmão. Agora, qual é o meu apoio? Estamos juntos, aqui agora vamos levar a igreja para lá, nós levávamos a igreja, evangelismo na rua. Agora, só falta pedir, corte a metade da igreja, dê a metade para mim, meu irmão, tu queres uma igreja, então faça o seguinte, não planta igreja não. Se apresenta ao presbitério, manda o teu plano de trabalho para... É legítimo, não tem nenhum problema com isso não. E queira assumir uma igreja já. Eu fico doidinho, é sério, eu fico, guerreiro, eu fico doidinho. Daqui a pouco vão pedir para eu ir fazer o trabalho que é do irmão fazer. E aqui sem arrogância, irmão, sem soberba, que Deus nos livre. Quem dá o crescimento é Deus, mas o Deus que promete dar o crescimento, Ele diz todo dia para mim, leve a igreja a plantar, plante. Uma parte da semente vai cair à beira do caminho, é verdade. Uma outra parte vai cair entre o solo rochoso, é verdade. Uma outra parte vai cair entre os espinhos, é verdade. Mas uma parte vai cair numa boa terra, louvado seja o Senhor. E nós temos que acreditar, meus irmãos. Eu vou dar um testemunho aqui, que eu ouço com frequência da nossa irmãzinha Alzeni. Está aqui a filha dela. Qual é o nome do pastor que evangelizou vocês? Paulo. Quem é aqui no tempo dele? Vera Cabral, patrimônio vivo, menina. Paulo de quê, Silvânia? A irmãzinha Alzeni, Carlos, toda vez me fala isso, coisa linda. Eu vou narrar isso para vocês entenderem por que eu estou falando isso aqui. Paulo, o nome dele, foi missionário aqui, pastor missionário aqui no início. Olha, veja que nem os mais antigos hoje conheceram ele, né? Você conheceu, guerreiro? E não era aqui não, viu? A irmã Alzeni não nasceu crente, não. E ela era romanista mesmo. A casa... Pois ele foi lá para dentro da casa dela, ganhou a amizade dela, dona Alzeni. Ganhou a amizade das meninas. Dona Alzeni, eu estou falando porque ela me compartilhou comigo. Ela resistia, mas ele foi ganhando ela. Evangelho para lá, evangelho para cá. Daqui a pouco, Dona Alzeni se rende a Jesus Cristo. Ele foi perseverante. Ele foi para a rua, meus irmãos.
Agora o cara está plantando na igreja e quer ter comportamento já de igreja, quer que as pessoas venham. Se uma igreja consolidada tem que ir, quanto mais quem está plantando, Guilherme, entendeu, guerreiro? Eu falo isso, eu fico doidinho, meu irmão. Eu fico doidinho com isso. Entendeu, Aldino? Eu fico porque, meus irmãos, eu começo a coçar a cabeça às vezes. Aí veio mãe, aí veio as filhas, está aí a Silvânia, missionária de Deus, pastor Edivânio, vejam que a perseverança, Carlos, de um pastor que não desistiu, lá dentro da casa da Zeni, e ela disse que resistia mesmo, carinhosa, mas sempre resistia. Mas ele não desistiu, meu irmão. Hoje, a família servindo ao Senhor, com exceção de um ou outro, mas a semente está lá, sabe que está lá, e um pastorzão desta casa aqui, lá na cidade, lá no Maranhão, cidade de Codó, pastor Edivânio, filho desta casa. Filho desta casa. Entenderam onde eu quero chegar? Agora imagine se o pastor Paulo não fosse, ficasse... gente, eu preciso que vocês saiam lá de tal lugar para vir me ajudar aqui, porque está difícil. Não, o cara foi para a rua, meu irmão. É bater na porta mesmo. É tomar um cafezinho. O CTM ensina até se você sabe elétrica, ou se você é pedreiro, ele ensina até se chegar na casa de alguém que precisa e perceber que tem uma tomada cortada. O CTM é um curso de treinamento missionário da IPB. Ele ensina você a chegar e não anunciar o não. Oxe, está com um problema no exemplo da tomada aí, não é, pastor? Mesmo sem ser crente. Eu estou esperando aí melhorar as coisas aí para eu consertar. Ele disse, deixa eu consertar para a senhora. Quantas histórias lindas, guerreiro, quanto a isso. O missionário foi lá, consertou o presbítero Moisés. A elétrica da irmãzinha, daqui a pouco a porta se abre, daqui a pouco ele entra, daqui a pouco a pessoa está nos pés de Cristo. Quantas histórias lindas. Agora tem que perseverar, meu irmão. Perseverar e acreditar de fato. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu encerro contando uma outra história que eu tenho achado linda também. André, a esposa de André, Raquel, você conhece bem, que era lá de José Maria, que está aqui conosco agora. Franciele, gente, Franciele era menininha. Ei, calma, não é que Raquel é velha não, viu? Queridos, é uma história linda. Franciele está aqui conosco hoje, é classe catecúmeno. Franciele, trabalho desta igreja, Carlos, que ia lá para José Maria, coisa linda. Na época me disseram que tinha muito criança, olha que coisa linda. Inclusive o pastor Renato está fazendo muito bem, trabalhando com crianças. Mas olha, o tempo passou, Franciele cresceu, no bom sentido desapareceu. Olha onde Franciele aparece, aonde é que ela aparece, gente? E agora já traz o marido, guerreiro. A família toda servindo o Senhor. Entendeu? Ainda que não seja amanhã, ou ainda que a igreja pretende não venha colher, ainda que uma outra igreja verdadeira venha colher. Amém. Nós não estamos aqui para construir um império. Agora é perseverar, meu irmão. A coisa é tão linda que, para fechar de vez, o André, que é nosso irmão em Cristo, vai ser batizado logo, logo, de um trabalho que começou lá atrás, meu irmão. Vejam. Não, ninguém se converteu. Calma, meu irmão, calma, que Deus é soberano. Domingo, o André ficou de pé, estava lá tomando, foi sopa domingo, não foi? Tomando a sopa, eu cheguei perto dele. Ei, pastor, vem cá, dê logo o meu abraço aqui, que eu estou querendo o meu abraço. Ele está aqui, o teu abraço. O senhor não sabe dar maior, pastor. Eu estou viciado com um abraço agora. Eu fui fazer um serviço com um pastor numa igreja aí. Aí me disseram que era o pastor. Aí o pastor me cumprimentou, mas não me abraçou. Eu fiquei agoniadinho, pastor. E eu olhava para o pastor, ele não vai me abraçar, não. E eu digo, misericórdia, eu estou ensinando o povo a gostar de abraço. Aí ele disse que olhou assim e disse, espera aí, pastor. Deixa eu te abraçar. Deus seja louvado por isso. O cara é empolgado. O Luiz está empolgado com a igreja.
O André Luiz, empolgado com a igreja, guerreiro. Agora vejam, começou quando, gente? Quando a igreja aqui plantou José e Maria. Viu? É bom às vezes citar isso para os novos, viu? Ela plantou a segunda, viu? E está apoiando e vai apoiar um pouco mais a esperança. Pastor Ana, vai sim, já está apoiando, diz passagem. Já estamos apoiando no aspecto financeiro. Mas não vamos parar por aí, não. Que lá surge uma igreja forte. Agora, só estamos dizendo que temos que ir para a rua. Quem está plantando tem que ter paciência e ir para a rua. Bota, planta, solta semente aí, que uma vai cair em boa terra, guerreiro. E quem está no controle disso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Gente, ontem um gabinete pastoral com uma jovem, Yasmin, vinda de Garanhuns, presbiteriana, veio perguntar qual é o processo para ser recebido aqui. Eu digo, o seu é a coisa mais fácil que tem, minha jovem. Já vou falar com o secretário. Já está congregando com a gente. Sabe o que ela disse sobre a igreja? Pastor, eu estou encantada com a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Eu estou encantado, por isso que eu estou aqui. Eu quero servir, eu quero trabalhar. Você está entendendo, gente? O Murilo, um jovem que está na classe catecúmeno também, domingo passado, chegou aqui, domingo passado agora, terminou a EBD, veio aqui. Reverendo, pastor, eu quero falar contigo. Pois não, Murilo. Eu só posso trabalhar depois de for batizado. Ele fala, conversa, meu irmão. Você quer fazer o quê? Eu digo, eu estou aqui para varrer se precisar. Que coisa linda. Se precisar, eu estou aqui para varrer. Eu estou aqui, eu quero ajudar. Entendeu, Manuel? É isso, meu irmão. É isso. Se a primeira igreja aqui está entendendo que ela tem que sair, muito mais os plantadores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Vamos continuar na próxima quinta-feira, querendo o triunfo e majestoso Deus.